Nessa aula, nós vamos falar sobre pronomes. Eu adoro essa aula porque normalmente o aluno fica muito esclarecido a respeito do uso de pronomes sujeito e pronomes objeto, algo que é elementar para você poder manejar bem a linguagem, e isso não é claro, inclusive em português, né, para os alunos. Mas vamos lá, que o meu negócio aqui é em inglês. Vamos ao compartilhamento de tela. Agora aqui, vamos para a nossa página, a nossa primeira página. Então, deixa eu ver se eu estou aqui centralizada, que eu gosto de ficar bem centralizada aí para vocês assistirem bem a aula. Gente, o que acontece com pronomes? Em inglês, o nome aqui já está bem intuitivo. Pronomes sujeitos conjugam o verbo, né? Qual é a função de um pronome? Lembrando aí a você, o pronome substitui um nome, substitui um substantivo. Então, um pronome você usa no lugar de Ana foi à feira, você fala que ela foi à feira. Você fala a praia estava ótima, você diz ela estava ótima. O cachorro mordeu o gato, você diz que ele mordeu o gato. Então, o pronome tem aí o pronome específico que conjuga verbo, que nesse caso é o pronome sujeito, como o nome já está aqui dando muito claro, mostrando com muita clareza para vocês. Em inglês, nós também temos 3 pessoas do singular e 3 pessoas do plural. As 3 pessoas do singular, elas meio que se subdividem um pouquinho. E essa aqui são as 3 pessoas do plural. Vamos lá. O que é para vocês entenderem a respeito disso aqui, para não dar um nó na mente de vocês? A primeira coisa aqui eu vou trazer para a língua portuguesa, porque todo iniciante precisa da sua língua mãe como referência, tá? Não tem essa coisa de começar pensando em inglês, não tem como, tá? Isso é um processo lento e leva tempo. Vamos lá. Vamos ao entendimento. Pronomes equivalentes à língua portuguesa. I equivale a eu. You equivale a tu, que na verdade o tu nós usamos atualmente como você. He equivale a ele. She equivale a ela. E a novidade aqui é o it, que equivale a ele e ela. Sendo que isso aqui, gente, é para falar de coisas. E esses dois aqui se referem a pessoas. Por que existe essa diferenciação? Porque coisas... Ficou feinho de ler, né, gente? Mas eu acho que deu para entender. Porque coisas em inglês não tem gênero. Você não fala o cachorro, você não fala a casa, tá? Você simplesmente fala cachorro e você fala casa. Em vez de você dizer, por exemplo, a casa é grande, você diria casa é grande. Tá? E aí você fala, não, mas eu quero falar daquela casa específica ali, aquela casa é grande. Aí quando você joga aquela, já vira um feminino, né? Já vira uma palavra que para nós tem um gênero feminino, mas enfim, para eles não tem, e a gente vai chegar, inclusive, nesses demonstrativos de aquela casa é grande, mas a casa, o cachorro, eles não têm isso em inglês. Quando você fala o Brasil, também não tem o Brasil, os Estados Unidos, você não tem gênero, né? A Argentina, você não tem essa colocação em inglês. Então, toda vez que você precisa substituir um substantivo que seja masculino ou feminino na nossa língua portuguesa, você precisa substituir por um pronome, você vai usar o it, tá? Deixa eu apagar isso aqui que ficou feiozinho. Então, você vai usar o it. Então, essa é a primeira coisa aqui que você precisa saber. Porém, quando você vai falar de plural, aí a regra muda. Mas quando você está falando de singular, você usa it para se referir a coisas, para conjugar verbos quando você está falando que coisas estão conjugando o verbo numa frase. Então, vamos lá. E we, melhor dizendo, né? We, nós. You, vós, que na verdade é vocês. They, que é eles ou elas. E nesse caso, eles ou elas, aí sim você pode estar falando de coisas, tá? Então, as casas são bonitas, os cachorros, aí nesse caso você pode usar they,
porque está em comum a pessoas, mas tudo bem, é uma regra deles. Agora, outra coisa importantíssima a respeito de pronomes, os pronomes objeto. E as pessoas não sabem com clareza o que é pronome objeto, nem mesmo na língua portuguesa. O que acontece aqui? O pronome que nós chamamos objeto é o pronome que sofre a ação do verbo, é o pronome ao qual o verbo se dirige. E aqui, quando você tem em português, nós chamamos de pronome oblíquo. Aí você tem pronome oblíquo átono, você tem pronome oblíquo tônico e é lógico que eu não estou aqui para dar aula de língua portuguesa, mas você usa esses pronomes após os verbos para se referir a coisas, né? Você está substituindo substantivos por pronome e eles então ficam após o verbo, eles sofrem a ação do verbo. E em inglês não tem essa salada aqui de pronomes não, tá? Isso aqui é português e se tiver antes do verbo é de uma forma, se tiver depois do verbo é de outra, eles não têm isso. O pronome objeto sempre vai estar após o verbo. Isso é uma maravilha, gente, porque isso dá muita clareza. E o sujeito sempre vai estar antes do verbo. Antes do verbo. Isso é muito bom, isso traz muita clareza. Agora, claro que o que demanda de vocês é ter essa memorização, esse entendimento. Então, quando você, por exemplo, em inglês, você não fala, ela me trouxe flores, ou ela trouxe flores para mim. Olha só que loucura, gente. Não, você sempre vai ter o me. You aqui no caso fica igual a esse aqui, tá? Então o pronome sujeito e o pronome objeto são iguais nesse caso. Então ela te deu flores ou ela deu flores a ti. Loucura! Não tem isso em inglês. Sempre vai estar depois. Ela deu flores para você. Pronto, após o verbo, não tem dúvida. E aqui também, olha, a ele ou a ela, tá? Aqui, him. Então, him é quando o he deixou de ser sujeito e ele passou a ser objeto. Então, é him. O she deixou de ser sujeito e ela passa a ser objeto do verbo. Então, her, porque estamos falando de pessoas. Então, him e her é para pessoas. O it, quando você está falando coisas, ele conjuga verbos. E quando ele sofre a ação do verbo, ele também é it. Então, legal aí, ó, facilita a nossa vida, porque é algo novo, mas pelo menos se repete, sendo tanto aquele que conjuga, como aquele para qual o verbo se direciona. We, né, nós, quando conjuga, é we, quando sofre a ação do verbo, né, que seria, ele deu um presente para nós, ele nos deu um presente, vira us. Aqui, you, repete. Aqui, ó. You, they. Tá? Então, eles deram flores para elas, por exemplo. Então, elas, eles ou elas é them. Não vai mudar masculino ou feminino. Tá? E também o them se referindo a coisas. Então, vai haver uma ajuda àqueles países. Haver uma ajuda para aqueles países. Países sofrem a ação do verbo. Então, aí, os países, porque está falando de coisas, eles se referem eles passam a ser them, quando você substitui aqui nesse exemplo que eu dei, né, de os países, eles podem ser substituídos por them, tá? E isso aqui é a primeira noção que vocês precisam ter, tá? Porque o que acontece, o que eu vejo é que eu explico o pronome sujeito, explico o pronome objeto, pela vivência aí que eu tenho, e a pessoa não sabe nem sequer os pronomes em português. Mas isso aqui não é para você agora saber mesmo, não. Isso aqui é só para você usar como referência e, como eu falei, você tem que saber que no início você vai usar português e inglês como referência. Então, foi apenas como referência para vocês. Então, vamos falar sobre pronome sujeito. Pronome sujeito sempre conjuga verbo e ele está sempre antes do verbo. Aqui estamos, antes do verbo, ok? O que eu quero pontuar a respeito de pronome sujeito? Algumas
coisitas aqui, vamos lá. Eles estão posicionados antes do verbo. Ah, a professora disse o óbvio, né? Pois é, o óbvio precisa ser dito. Conjugam o verbo, eles são sujeito da oração. Então, pronome sujeito é sujeito da oração. Que ótimo que a gente memoriza isso. Encontram-se após as conjunções, isso é importante, né? O que são conjunções aqui? Então, por exemplo, você tem porque... Você tem embora. Não é ir embora, não, né? Então, ele não vai à praia, embora o dia esteja lindo. Essa é a situação aí. Então, conjunções. Mas, então... E como é que é isso em inglês, né? Porque a gente está aqui para ter aula de inglês. Então, por quê? Vira o quê? Because. Because, deixa eu tentar fazer uma letra mais bonitinha, né? Although, mas, but, então, so, tá? Então, após essas palavras, e vocês vão aprender conjunção com o tempo, porque eu bato muito na tecla da importância de conjunção, e depois, após conjunções, tem que ter um pronome sujeito, porque depois de todos esses exemplos aqui, depois de todos esses exemplos desses usos aqui, você vai criar uma nova frase e ela precisa ter um sujeito. Então tá aí, observações a respeito do pronome sujeito, mas vamos fazer exercícios e vocês vão memorizar. Vamos ao pronome objeto. Eles estão aqui, conforme eu havia dito, eles sempre estão após o verbo, tá? Olha aqui, ó. Nesse caso, John gosta de mim. Ué, cadê a preposição ali de mim? Não, não precisa, tá? Não são todos os verbos em inglês que precisam de preposição. Inclusive, boa parte deles não precisa de nenhuma preposição. Então, John gosta de você. John likes him. John gosta dele. John likes her. John gosta dela. John likes us. John gosta de nós, gosta da gente. John likes them. John gosta deles ou delas, porque aí aqui não tem como saber quem é. Observações a respeito do pronome objeto. Pronome objeto nunca vai conjugar o verbo. Nunca conjuga verbo. Ele recebe a ação do verbo, né? O verbo é direcionado a ele. Ele está posicionado após o verbo. Não tem como na língua portuguesa. Ela me deu flores. Não, sempre vai ser deu flores a mim. Ela me bateu. Não. Ela bateu em mim, ok? Sempre vai ser após. Bateu em mim, bateu nela, bateu neles. Sempre é após. Olha que maravilha. Está posicionado após a preposição, após preposição, tá? Então tem aqui já uns exemplos de preposição. Aqui, ó, at, em, to, para, with, com, for, para de novo, tá? Vou colocar bonitinho aqui, caso alguém queira anotar, né? Vai ficar bonitinho para ver. Em. Então, to é para, with é com, for para também. Isso aqui são preposições essenciais para vocês aprenderem, mas a gente não vai começar por eles, como eu falei, porque a gente vai estudar estrutura e vamos estudar, isso aqui é um estudo de pronomes, tá? Vamos à próxima página. Só para deixar claro, pronomes sujeito estão antes do verbo. Tá? Seja qual for o verbo, eu nem traduzi a frase, nem me preocupei, ó, eu gosto do John, você gosta do John, ele gosta do John, ela gosta do John, nós gostamos do John, cadê o it? Não, o it não tem como, né, porque o it se refere a coisas, então coisas não gostam de ninguém, então nesse caso o it não tem como aplicar, a menos que você se referisse até ao cachorro, ó, o cachorro gosta do John, pronto, tá aí, ó, é verdade, então seria it, o gato, o cachorro, likes John, tá aí, ó, acabei de ter essa ideia, né, um animalzinho gosta do seu dono, então it, por que tá com S aqui, ó, porque isso aqui é uma conjugação no presente, e aí você vê que é a única hora que o like mudou de conjugação, né, olha que beleza, como todos os verbos se repetiram aqui, ó, de forma igual, tá, então vamos continuar aqui.
Nós gostamos do John, vocês gostam do John, eles ou elas gostam do John. Eles ou elas, pessoas, ou eles ou elas, as gatinhas gostam do John, ou os cachorrinhos gostam do John, ok? E aqui, olha, o pronome objeto após a conjugação do verbo. Ok? John gosta de mim, John gosta de você, John gosta dele, John gosta, o him, né? John gosta dela, her, John gosta da gente, gosta de nós, us, John gosta de vocês, está no plural aqui, John gosta deles ou delas. Professora, como que eu vou saber se eu vejo numa frase John gosta John gosta de você ou John gosta de vocês? Como é que eu vou saber? Por contexto, tá? Se você pega uma frase solta, de fato você não vai saber, tá? Vamos aqui reforçar então a ideia de que nós temos o verbo. Lembra que o universo gira em torno do verbo. Brincadeira, né? A linguagem gira em torno do verbo. Então, o sujeito aqui, ó, o pronome sujeito sempre está antes do verbo. E o pronome objeto sempre está após o verbo. Se a gente fosse criar algumas frases aqui, eu trouxe uns verbos aqui de exemplo, tá? Vou até dar um espacinho aqui entre eles para a gente poder fazer aqui um experimento. Por exemplo, se eu quiser dizer eu gosto, I like him, eu gosto dele. Eu gosto de você, I like you. Ela beija ele, né? Pode ser a criança, o marido. Então, eu estou falando de uma pessoa, por isso é rema, uma pessoa masculina. Pode ser o menino, o marido, tá? O pai. Ela beija eles. Eles pode ser os filhos, pode ser os cachorrinhos, ela beija os cachorrinhos, porque them é usado aqui para pessoas e para coisas, então não teria problema de falar que ela beija os cachorrinhos aqui, ó. Ela beija os cachorrinhos. Nós, o meet aqui, verbo meet, significa encontrar ou conhecer alguém, ó. Nós conhecemos ela, aqui, ó, nós conhecemos ela. Tá? Você vê que ela não pode ser nós conhecemos she, não, nós conhecemos her, ok? Tô falando de pessoas. E se fosse nós conhecemos a cachorrinha do meu amigo, a cachorrinha, ela é feminina, mas a cachorrinha é um animalzinho, então é it. Então você vai dizer que nós conhecemos a cachorrinha, we meet it, ok? E aí ele tem que entrar nessa posição. Eu não havia colocado o it aqui porque não havia me ocorrido de falar do cachorrinho, do gatinho, como quem tem sentimentos, como quem nós beijamos e nós gostamos, e agora me ocorreu, então estou colocando aqui, o it repete, tá? Então, ó, eles conheceram a gente aqui, ó, eles nos conheceram, mas sempre após o verbo, tá joia? E então, o que fica dessa aula aqui para você? Que você tem que saber exatamente a equivalência, você vai memorizar através de exercício os pronomes sujeito e você vai memorizar através de exercício os pronomes objeto. E nós, então, concluímos essa primeira aula de pronomes. Até mais!